Hoje a palavra de encorajamento que eu gostaria de deixar para a tua vida, para que você pudesse estar meditando nessa semana, que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que se faz neste lugar. E esta promessa, ela tem a assinatura do Deus Todo-Poderoso, daquele que vela pela sua palavra para que se cumpra, daquele que é fiel, mas não é fiel a qualquer coisa, ele é fiel à sua palavra. Quando Deus fala em Isaías 55:10, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, antes que regue a terra, faça brotar semente e dê pão ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas antes ela cumprirá tudo aquilo que me apraz. As promessas de Deus podem ser absolutas, pode ser condicional. Condicional é aquela promessa que tem um ser, que implica na nossa parte, como diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, como diz em Jeremias 15:19, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se você separar o precioso do vil, você será a minha boca. E promessas absolutas são como aquela que Deus falou a Josué, em Josué 1, Josué levanta, atravessa o Jordão, tu e todo este povo que eu dei nas tuas mãos e possui a terra que eu já lhes concedi como promessa. Assim como eu fui com Josué, eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. E nós vemos que Josué, ele não ficou conjecturando, ele não ficou pensando como é que eu vou passar esse Jordão, será que eu vou a remo, será que eu vou de barco, será que o Senhor vai providenciar helicópteros para atravessar 2 milhões de pessoas? Não, ele sabia que se Deus havia dado a promessa, Deus ia cumprir. Ninguém daqueles que guarda uma promessa absoluta de Deus queima a sua cara. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Noé estava construindo um navio no meio do deserto, num tempo que não chovia, num tempo que era uma neblina que regava a terra, mas quando Deus falou para ele, Noé, você e a sua família entra nessa embarcação, quando a mão de Deus fechou aquela arca, Deus trouxe o mar no lugar aonde eles estavam. A palavra do Senhor diz que Deus disse a um homem em Jerusalém, você não vai morrer antes de ver a salvação do Senhor. E Simeão falava para todo mundo, eu vou ver o Messias prometido. Os anos foram se passando, Simeão foi ficando velho e continuou dizendo, os meus olhos verão o Salvador. As pessoas diziam, quem quer saber de um velho senil, de um velho que vive falando uma palavra que não se cumpre? Quem quer saber de uma pessoa que vive dizendo que Deus falou com ele? Só que um dia, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ao templo. Uma mãe no templo, no meio de dezenas, de centenas de mães que estavam com suas crianças no colo, quando ele bate os olhos, uma mãe que carregava uma criança de 8 dias, sabe, um fogo percorreu o corpo dele, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele pega aquela criança no colo, ele começa a adorar o Deus Todo-Poderoso, ele começa a dizer, os meus olhos viram a salvação do Senhor, ele começa a profetizar
acerca do futuro daquela criança, para aquela mãe, porque quando Deus dá uma palavra, Deus cumpre essa palavra na nossa vida. Quando se trata de promessa absoluta de Deus, Ele cumpre, é por conta e risco dele. Abraão, sai da sua tenda. Abraão, levanta os teus olhos para o céu, conta as estrelas, olha para a areia da praia do mar, conta a areia da praia do mar, se é que você pode contar, porque assim vai ser a tua descendência. Abraão está com 100 anos de idade, Sara está com 90 anos de idade. Deus visita aquele casal com fertilidade, Deus visita aquele casal com juventude, e eles geram Isaac, o fruto da promessa de Deus na vida deles. Crente não tem problema, crente tem desafios, ainda que tudo esteja vindo na contramão da promessa, creia. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha um problema. O problema era a esterilidade da esposa dele. 25 anos se passaram na vida dele, e a palavra do Senhor diz que aquele homem se fortaleceu na fé, porque tudo vinha na contramão da esperança dele. Agora não era mais só um problema, agora ele havia envelhecido, agora ele estava impotente. Sara, além de estéril, não tinha mais o costume das mulheres, mas diz que aquele homem dava graças a Deus, e aquele homem cria no Deus que vivifica os mortos, no Deus que chama à existência as coisas que não existem, e Deus trouxe a promessa na vida dele, porque aquele que promete, ele é fiel, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. O Senhor só estava aguardando a plenitude do tempo. Enquanto isso, Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha na nossa fé, Ele desenvolve a nossa fé, Ele muda a nossa identidade. Abrão passou a ser Abraão, pai de nações. Sarai passou a ser Sara, princesa, mãe de multidões. Axa, filha de Caleb, ela está saindo de lua de mel. Seu noivo Otoniel havia ganho a batalha, só que antes da lua de mel, ela fala para o seu noivo: meu pai nos deu terras secas, pede para o meu pai terras com porções de água, porque terras secas vai ser muito difícil para a nossa vida. Terras secas serão muito difíceis para a nossa geração, porque se as fontes estiverem na propriedade de outra pessoa, quando essa pessoa decidir e quando ela represar as águas, nós vamos nos ver em grandes problemas. Então, de última hora, Axa, filha de Caleb, ela desce do seu jumento para fazer um pedido para o seu pai. Quando o comandante Naamã queria ser curado da sua lepra, ele desce do seu cavalo, se banha 7 vezes no Rio Jordão e é curado. E nessa vida nós aprendemos uma coisa: aquele que não desce, cai. Porque o apóstolo Paulo, ele caiu do cavalo na estrada de Damasco, cego por terra, para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida na vida daquele homem. Pai, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se ele descer do jumento, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a face do Pai, Axa disse: me dá um presente, Pai, deixe-me terra seca, dá-me também fonte de água. E o Pai deu para ela as fontes interiores, rios que nascem no interior, mas ele também deu para ela as fontes superiores, os rios que descem das montanhas, as cascatas, as cachoeiras, os rios que descem do trono de Deus para a vida dela, águas de vida, águas de paz, de alegria, de esperança, de satisfação, de realizações, águas de prosperidade, de intimidade, de unção, águas de vida. E é isso que Deus tem para a tua vida. Essa é a promessa que Deus tem para a tua casa. Por isso a palavra diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala a Deus em secreto, porque Ele tem
e responder-te-ei com coisas grandes e eternas que você não sabe. Isaías 49:16 diz: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. O Senhor escreve com fogo, e um fogo que escreve algo que ninguém pode apagar. Ele te tem escrito na palma das mãos dele. Isaías 49:16 diz: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros, os teus impedimentos estão de contínuo perante mim, mas as minhas promessas serão cumpridas na tua vida, e tudo aquilo que é impedimento na tua vida será suplantado. Tudo aquilo que é impedimento na tua vida vai ser transposto, e você vai falar como Davi: com Deus eu salto muralhas, com Deus eu desbarato exércitos, com Deus eu dou numa tropa, com Deus eu venço um batalhão, porque Deus tem promessas na tua vida, e Deus vai cumprir cada uma dessas promessas, e que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus.